Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, onde você vai encontrar muito conhecimento, muita informação, muitas partilhas de experiências que eu venho tendo em busca da minha saúde, principalmente da minha saúde mental. Claro que a saúde ela é integral. Mas eu aqui no canal me dedico, vamos dizer, mais de 80% à saúde psicológica, psiquiátrica. E nós vamos começar uma série hoje, chama-se 15 Minutos de Terapia. E eu vou começar por Freud. Freud, quem foi Freud? O que é que Freud descobriu? Freud era um médico que começou a estudar quais as razões que estavam por trás de uma, vamos dizer, uma epidemia psiquiátrica na época que acometia principalmente as mulheres, que eles chamavam na época de histeria. Então as mulheres entravam no espaço, elas saíam de si e elas gritavam e elas choravam de repente, sem uma razão aparente, sem uma razão que pudesse ser atribuída àquele momento, àquela crise. E aí elas repetiam, e isso foi se multiplicando com outras mulheres. E aí Freud foi começar a entender o que é que ocorria, porque esse tipo de distúrbio acometia principalmente as mulheres. Então, primeira coisa interessante é entender que a sociedade, a cultura onde a gente vive, vai criar tensões diferentes para homens e para mulheres. E essas tensões, elas causam, elas acarretam, elas imprimem um impacto em nossos corpos, em nossa psique. Então, a gente, mesmo que a gente não perceba, a gente está o tempo todo sendo conduzido, sendo orientado, sendo oprimido por regras, por valores, por uma moral. E quando e isso, ao mesmo tempo, dentro da gente, nós também estamos sendo puxados por nossos instintos, por nossos desejos, por nossas necessidades. Então existe dentro da gente, vamos dizer, como que tensões. A gente poderia comparar a um elástico, né? Há vários elásticos dentro da gente que são como espaços de equilíbrio, mas que começam a ser tensionados, sendo repuxados para lados opostos. Então, de um lado, por exemplo, de um lado a moral diz que a mulher não deveria ter relações sexuais antes do casamento, né? Por outro, a necessidade, o desejo do corpo, a vontade fica né, incomodando, fica ali, né, lhe provocando, lhe chamando para a sua satisfação. Então, só esse aspecto aí já é suficiente para criar uma tensão psíquica profunda. Então, de um lado eu desejo, do outro lado eu compreendo, a sociedade me diz que esse desejo está errado e que eu posso pagar caro, ser condenada, tanto socialmente como espiritualmente, por esse ato. Então, essa tensão, que é só uma, mas vai ter várias tensões, vai ficando ali dentro da psique e acaba desequilibrando o nosso sistema emocional e psíquico, que é o que acontecia com as mulheres. Freud foi percebendo que existia algo no interior dessas mulheres que elas mesmas não tinham consciência, elas não compreendiam o que estava ocorrendo, mas ele compreendeu que existia conhecimentos, informações no que ele chamou inconsciente, ou seja, fora do consciente, fora do que a gente vê, fora do que a gente compreende, fora do que a gente entende. Foi o primeiro conceito extraordinário criado por Freud, foi o conceito do inconsciente. É aquilo que está além do consciente, é aquela informação, aquelas tensões que existem em nós, mas que nós não percebemos. Mas elas estão ali, causando problemas dentro da gente. E esse inconsciente, que Freud chamou depois de inconsciente pessoal,
tem a ver com a nossa história de vida, com a história de onde nós nascemos, da família em que nascemos, do bairro, da cidade, do país que tem costumes, né? Culturas diferentes, imprimem tensões diferentes. Então, tudo isso gera no inconsciente tensões que vão aos poucos fazendo com que o nosso corpo se desorganize, produza mais, vamos dizer, substâncias químicas, né, dos neurônios cerebrais e vá modificando o nosso humor. Foi isso que Freud entendeu, por isso que as mulheres tinham crises de choro, as mulheres gritavam, as mulheres se contorciam muitas vezes numa dor que não era física, né? Porque a gente tem muita facilidade de entender quando a dor é física, mas Freud percebeu que a dor daquelas mulheres era real, né? Porque às vezes a gente acha que a dor psicológica não é real, mas ela é extremamente. Quem tem crise de ansiedade, quem tem uma depressão, sabe que a crise psicológica, psiquiátrica é real, que você sente nas entranhas, que você pensa que vai morrer, que você pensa que vai sufocar, né? Então Freud, ele foi o primeiro a entender e a explicar, que é maravilhoso, né? Que existe algo muito além do corpo físico, né? Do funcionamento do nosso sistema físico, que afeta o próprio corpo, que afeta a própria produção de serotonina, de cortisol, né? Das várias substâncias que podem manter o nosso humor numa certa estabilidade. Então, é importante a gente... Por que eu comecei com Freud, essa série, né? 15 minutos de terapia? Porque a primeira coisa que a gente precisa, quando você se sentir desorganizada ou desorganizado, se você está se sentindo nesse momento ansioso, deprimido, falta forças, falta um sentido na sua vida, compreenda que é porque existe conteúdos em você, no seu inconsciente profundo, no seu, né, são razões profundas tão fortes que você não consegue dar conta de resolver conflitos tão profundos para você, tão fortes, que você não está tendo condições de resolver esses conflitos. Por isso você deixa guardado. Você deixa escondido ali no cantinho. Por quê? Porque é forte demais para você dar conta. E aí, respire. E aí, tenha calma. E aí, vá buscar ajuda de pessoas que trabalham para ajudar você a acessar esses conteúdos e a libertá-los, a liberar. Porque foi outra coisa que Freud entendeu, que à medida que você conhece, vai conhecendo os conteúdos inconscientes, você vai se libertando das tensões. É como se você fosse afrouxando, né? Aquele elástico, fosse distensionando o elástico. E aí, quando você distensiona, você relaxa. Você começa a respirar melhor e aí você sai da ansiedade, diminui a sua ansiedade, você encontra mais prazer e mais alegria. À medida que você vai conhecendo as dores aterrorizadoras, né, que você guardou, porque você na época não tinha condições, né? Também é importante não se condenar. Na época que você guardou, você não tinha força para resolver o conflito, você guardou para poder continuar vivendo, para seguir sua vida. Mas agora que você pode, né, que você tem forças, é a hora. E agora que você também está sofrendo os efeitos disso, é a hora de começar a resolver, gente. É a hora de começar a compreender que existe, como disse Shakespeare, mais coisas entre o céu e a terra que pode supor a nossa vã filosofia. Então, o primeiro passo para a cura é reconhecer que existem conhecimentos, existem informações que estão muito além da nossa consciência racional, ou seja, a nossa razão não está sendo um instrumento suficiente
para resolver e que eu vou precisar de estratégias, como a própria psicanálise, criada por Freud, né? Que é um sistema de terapia, terapêutico, onde você vai conversando sobre o que acontece em seu cotidiano, as dificuldades que você tem na sua família, as dificuldades que você enfrenta no seu trabalho, as dores, as opressões, as angústias. E aí, à medida que você vai conversando, o psicanalista ele vai ajudando a você entender, a situar, né, a compreender, cadê as tensões, que tensões são essas? O psicanalista ele vai sendo o seu braço auxiliar, a sua consciência auxiliar, para você acessar com segurança, porque é muito importante que você tenha, né, e o Freud desenvolveu toda uma teoria onde ele explica que a gente faz uma transferência para o psicanalista. A gente transfere muitas vezes para o psicanalista o papel do pai, o papel da mãe. E aí nessa projeção eu vou poder olhar para ele, desabafar as minhas dores, encontrar as minhas dores, desabafar as minhas dores e me distensionar. E relaxando e transcendendo, né, essas dores e essas tensões que quando eu era criança, porque muitas das nossas tensões, né, foram criadas na infância. Freud também, em sua teoria, ele vai descrevendo, né, como a criança sofre por precisar tão visceralmente dos seus pais. A dependência da criança é uma dependência sofrida. E ao tempo todo a criança tem medo de ser abandonada pelos pais. A criança tem medo de ficar sozinha. Então a criança muitas vezes ela passa por vários sentimentos aterrorizadores e ela não consegue verbalizar para os seus pais. Eu estava ontem justamente na terapia falando isso, que a gente sente, mas a maioria das vezes a gente não compreende o que está sentindo. E aí a gente vai vida fora, né? Passa por cima do que a gente sente, segue, porque a gente precisa continuar a viver, só que a gente deixa lá a marca, deixa lá a cicatriz, que não desaparece. E aí, quando alguém, na nossa convivência, fala alguma coisa ou faz alguma coisa em que nós nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhas, nos sentimos rejeitadas, aí isso é como um dedinho naquela cicatriz, naquela ferida que foi, né? Cicatriz não, ferida porque ainda está aberta. A cicatriz é quando você já começa a curar e fica lá a marca. Não, a ferida é aquela dor que não foi tratada ainda. Então, toda vez que você passa por situações semelhantes, parecidas, ou às vezes você até nem é você, mas você vê alguém passando por uma situação parecida com a sua dor é acionada. Há uma espécie de gatilho e você pode entrar numa crise de ansiedade, você pode entrar numa crise de depressão, você pode acionar, né, ir para os seus distúrbios, ir para as suas dores e entrar num desequilíbrio sem entender por quê, né? Porque no momento pode não estar acontecendo nada, mas já aconteceu. E como já aconteceu, está lá a ferida aberta. Então, quando você presencia, você vê ou você vive alguma coisa parecida com o que você viveu, a dor volta. E volta, muitas vezes, com a mesma intensidade. Parece que você não está lá, mas você vive os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Você vive da mesma maneira o que você viveu na sua infância. Por isso que é muito, mas muito importante o conceito de inconsciente criado por Freud. Desse inconsciente, desse lugar onde guardamos o que na época não conseguimos resolver, né? Os conflitos que na época foram muito fortes e que a gente não conseguiu resolver, levamos vida fora guardados nesse inconsciente, abafados. Então a gente poderia até comparar o inconsciente como uma bela panela de pressão, onde esses conteúdos ficam ali, adormecidos, mas eles vão criando uma força, um vapor que vai pressionando a tampa e que se a gente não desligar o fogo, o que é que acontece? Estoura. A panela de pressão vai estourar e você vai aparecer com uma doença, né? Uma doença correspondente ao tipo do trauma que você sofreu na infância. Então, cada trauma vai ter
uma consequência para o seu corpo físico, para o seu corpo emocional e para a sua mente. Então vamos aqui, aos poucos, a cada dia, nos 15 minutos de terapia, compreender esses processos para a gente ir em busca. E em busca das nossas soluções, da nossa alegria, da nossa paz, ok? Então, um beijo grande, obrigada. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acha que pode ajudar, né? Que pode ser útil para a pessoa. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam tomar conhecimento desses conceitos de Freud e que isso é uma realidade, ok? Então deixe seu like, faça seu comentário. Até mais tarde ou até amanhã.